Então, atualmente eu trabalho como representante comercial no mercado externo, tá? O meu trabalho ele consiste basicamente em prospectar clientes no mercado internacional, pensando em gerar negócio para as marcas e indústrias brasileiras, tá? Aqui na região onde eu moro, principalmente. O principal produto que eu trabalho hoje é o calçado. Antes de entrar assim no dia a dia, nas atribuições dessa função, eu gostaria de comentar que eu tô há 13, 14 anos na área, iniciei em 2008 como assistente e eu abri a minha empresa em 2018, então foram 10 anos entre 2008 e 2018 trabalhando como funcionária em diferentes empresas calçadistas até que surgisse uma oportunidade e eu me sentisse preparada então para empreender no comércio exterior. Por que eu gosto de reforçar isso? Porque eu vejo muito curso, inclusive, pessoas querendo empreender, trabalhar com comissionamento no mercado externo, pedindo ajuda de como seguir esse caminho, né, aqui na página, e inclusive perfis de outros profissionais vendendo uma facilidade que não existe, né? Eu gosto de reforçar isso porque para quem tem experiência na área, empreender nesse ramo não é fácil e para quem não tem é muito difícil, né? Até que o giro da venda aconteça, até que os teus negócios sejam fechados, é preciso que o profissional ele tenha capital para poder fazer investimento em viagem, poder se manter, né, nas suas finanças pessoais até que o negócio de fato se sustente. Então, é uma oportunidade de grandes retornos, né? Mas é preciso que o profissional ele tenha experiência ou em vendas, ou em um determinado produto, né? Ou de repente em um determinado mercado. Isso é importante para que esse empreendimento, né, pensando em comércio exterior, ele de fato funcione e seja viável. A Kátia perguntou, né, se a live vai ficar gravada. Vai ficar sim, Kátia. Então, como que é, né? Eu trabalhei então de 2008 a 2018 como CLT em diferentes empresas. Iniciei quando eu tinha 19, 20 anos, mais ou menos. Comecei ganhando um salário mínimo como auxiliar mais básico do básico, né? E aos poucos fui crescendo e fui me desenvolvendo, tá? Em 2018 surgiu uma oportunidade para eu prestar serviço para uma marca calçadista aqui na região. E ali, né, depois de 10 anos trabalhando como CLT, eu me senti preparada e decidi aproveitar aquela oportunidade. Então, desde 2018, eu tenho o meu escritório que fomenta negócios internacionais para indústrias calçadistas aqui da região onde eu moro. Hoje, o escritório que eu tenho, ele basicamente tem duas linhas de trabalho com diferentes marcas, tá? E eu sou responsável por focar em uma determinada marca, eu tenho uma outra pessoa que foca em uma outra marca e eu tenho um assistente que nos dá um suporte comercial e operacional no dia a dia. Então, pensando, né, no dia a dia de um comercial internacional, que também é chamado de trader no comércio exterior, eu dividi em quatro etapas do trabalho, tá? A primeira seria a preparação, tá? O que é isso? Quando a gente decide fomentar negócios de um determinado produto, é muito importante que a gente se qualifique para aquele momento, né? E se qualificar é entender quais as atribuições, quais os atributos daquele produto, o que ele se difere da concorrência, quem são os meus concorrentes. Avaliar se a marca, se a indústria, se ela tem materiais que vão fazer com que aquele produto ele seja atrativo, né? Como é importante que a gente invista em materiais digitais para que você consiga chamar a atenção do seu cliente de forma online. Hoje muitas negociações elas começam e terminam digitalmente e a gente precisa ter materiais que de fato passem a verdade daquele produto, que a gente consiga passar o propósito daquela marca digitalmente. Então é muito importante a gente conseguir oferecer uma experiência digital para o nosso cliente.
né? E tudo isso ele deve ser pensado antes da gente prospectar, né? Entender se a gente tem toda essa ferramenta comercial de qualidade e desenvolvida para que a gente possa prospectar com qualidade, né? Entender também quais os países que a gente vai focar, quais os clientes, se a gente conhece clientes em aqueles determinados países alvos, quais são os clientes, de que forma a concorrência se vende naquele mercado, né? É muito comum, assim, das empresas elas quererem exportar e elas não terem materiais que vão ao encontro da necessidade daquele país, né, do país alvo. É claro que a gente não vai montar um plano pensando em todos os países do mundo, mas ter clareza no foco que a gente vai dar e ter materiais que fazem sentido para aquele negócio é imprescindível para que a gente consiga prospectar com qualidade. Então, esse momento de preparação, ele é muito importante para que a gente vá prospectar e tenha materiais para vender, né, para oferecer para o nosso cliente como um suporte de venda além do nosso produto, né? Estar preocupado com a venda do meu cliente e não simplesmente prospectar um cliente pensando em vender para ele, né? Mas sim prospectar pensando em ajudar o meu cliente a rentabilizar o meu produto e fazer com que o negócio dele cresça através daquilo que eu estou oferecendo. Então, a primeira etapa é esse estudo, essa preparação, tá? Depois disso, eu anotei o planejamento, né? Que é de que forma que eu vou executar tudo isso que eu pesquisei e de que forma eu vou de fato gerar negócio com aquele produto, tá? Então, onde eu vou vender, de que forma eu vou vender. Hoje o produto que eu trabalho, como é o calçado, existem períodos de picos de venda, né? É um produto sazonal que a gente fala. Atualmente os clientes, por exemplo, aqui da América, eles estão comprando pensando no Natal. Então, se eu perco esse time de venda, talvez eu chegue tarde no meu cliente. Então, estudar quando que os meus clientes compram e chegar até eles no momento oportuno. O que mais que eu botei aqui? Entender então os países que a gente vai vender, quanto a gente gostaria de vender, né? Ter uma meta estabelecida, saber quando que a gente precisa oferecer para o cliente, quando que a gente vai efetivar esse pedido e ter esse planejamento mensal. Por que é importante fazer isso, né? Quando a gente trabalha, quando a gente empreende como representante, tem um escritório, é importante que a gente tenha uma meta anual, né? Do quanto a gente quer vender e fazer um estudo do qual é o percentual que eu vou vender a cada mês, qual é a minha previsão de entrada de pedidos mensalmente. Então é importante que a gente consiga ter essa meta anual desmembrada para que a gente consiga fazer, para que a gente consiga monitorar essa venda, essas metas posteriormente, né? Então isso vai ser tanto meta de venda, né, em quantidade de produtos, vai ser a meta de faturamento da indústria, vai ser a meta de faturamento em comissão. Então tudo isso a gente tem que ter claro para conseguir monitorar durante o ano, tá? Dentro do planejamento também identificar quais os países que a gente vai vender, de que forma a gente vai vender, se a gente vai viajar, se a gente vai investir de alguma maneira para chegar até esses clientes, se a gente vai participar de feiras, e tudo isso faz parte do planejamento. Então vejam que tem a fase de preparação, né, de qualificação do produto, de qualificação do profissional, a fase de planejamento daquele ano, daquele resultado, e aí depois a gente vai então para a parte de execução, né? Que é uma parte super importante também para o andamento do negócio. E a parte de execução, então, é a maneira, né, que a gente vai executar aquele planejamento. Então, são as prospecções, contatar clientes por e-mail, pelo WhatsApp, buscar prospecções no Google, na internet, LinkedIn, participar de feiras, fazer viagens, tudo isso faz parte da execução, né, do planejamento. Então, prospectar por e-mail, viagem, feiras,
negociar com os clientes, poder fazer uma reunião online, entender o que faz sentido para o negócio daquele cliente, de repente identificar alguma oportunidade que talvez a empresa ela não esteja preparada no momento, mas possa se antecipar num futuro, desenvolver algum projeto especial para aquele cliente. Então tudo isso faz parte do dia a dia de alguém que trabalha no comércio exterior dentro da parte comercial, né? A parte de planejar, de monitorar as metas e de executar, né, essas ações que vão fazer com que a empresa atinja a meta no final do ano. Então, uma vez que eu negociei com o meu importador, o próximo passo, então, é emitir os documentos. E aí, essa emissão de documentos, ela pode acontecer tanto pelo assistente do comercial, quanto pelo despachante ou por alguma pessoa interna da fábrica. Hoje, dentro do escritório que eu tenho, a gente tem uma pessoa que eventualmente faz um documento quando necessário, mas normalmente o responsável por emitir esses documentos são os despachantes, né? Os despachantes das indústrias exportadoras que a gente representa. O que mais que eu anotei aqui? E também, né, nesse momento de negociação com o cliente, ver como ajudar o cliente a vender, né? Como é importante que no momento da gente negociar com o cliente, que a gente entenda que tipo de suporte a gente pode dar para o nosso cliente para que ele possa rentabilizar ainda mais o nosso produto, né? Que a gente não seja mais um vendedor que simplesmente vai vender, vai fechar o negócio, vai sumir e não vai se preocupar com o giro no ponto de venda do importador. Então, essa preocupação com o cliente faz com que a gente se diferencie junto a outros profissionais no mercado que não têm essa preocupação, né? E uma última, então, atribuição que é a parte de monitorar, né? Monitorar mensalmente se os números que a gente planejou no ano, se eles estão acontecendo, se as despesas com vendas que a gente planejou ter durante o ano, se elas estão dentro, né, do planejado, se as previsões de comissão, de faturamento, se elas estão dentro do que a gente planejou mensalmente, monitorar a taxa do dólar, porque é um índice que vai determinar se a gente vai ou não, né, atingir a meta. Hoje, quando a gente exporta em dólar. Se a gente exporta com uma previsão de dólar a R$5, ele cai para 4, esses números eles acabam sendo prejudicados e a gente precisa pensar, né, antecipadamente, se possível, em como reverter esse cenário. Então, pensando num representante comercial ou num trader, né, dentro da exportação, esse profissional ele vai ser responsável por identificar oportunidades no mercado internacional, por prospectar clientes, por identificar de que forma a gente vai fazer essa prospecção. E isso pode ser feira internacional, isso pode ser e-mail, isso pode ser... Enfim, existem diversas estratégias que a gente pode utilizar para prospectar cliente. E esse é basicamente a principal atribuição de um comercial internacional, é prospectar pensando em fechar negócio, tá? E para finalizar, então, né, hoje, como vocês sabem, hoje eu tenho a minha empresa, eu trabalho de forma independente para diferentes indústrias, né? Mas antes de eu empreender, eu trabalhei como CLT, como funcionária em outras indústrias exportadoras, né? O trabalho, ele é basicamente o mesmo. A diferença é que quando a gente trabalha como CLT em uma indústria exportadora, né, o risco, né, é muito menor, porque é claro que existe um risco de demissão, mas quando a gente trabalha como independente, a gente só vai ganhar se a gente vender, então o risco é praticamente só do profissional. Diferente quando a gente trabalha como CLT em uma indústria, né? A indústria, ela sabe que existem altos e baixos e que, de alguma forma, tudo aquilo está fazendo parte do planejamento, né? Se o profissional está entregando o resultado dentro do planejado, um mês sem faturar não significa uma demissão, né? O salário ele vai estar garantido no final do mês. Diferente se tu trabalha como CNPJ, como empreendedor, como autônomo, prestando serviço. Se você não vender, não tem faturamento.
Então, basicamente é isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, gostariam de interagir, fazer algum comentário. Boa noite, Felipe, Cris. Boa noite, Will. Então, gente, eu acho que é isso. A ideia era fazer uma live bem objetiva, bem rápida. E durante a semana eu vou abrir a caixinha de novo, pedindo para vocês sugerirem qualquer sugestão de tema para que eu possa compartilhar com vocês o dia a dia, né, de um comercial, o dia a dia do Comex. Vocês podem deixar na caixinha que eu vou ficar bem feliz em poder ajudar aí com as dúvidas de vocês. Tá bom? Muito obrigada para quem conseguiu assistir e a live vai ficar gravada então para quem quiser assistir depois ou encaminhar para alguém que achar que possa gostar. Tá bom? Muito obrigada, boa noite e boa semana!